faltando humanidade no RH em 2026? Conexão, inspiração e transformação. Ressignifica a reinventar. Que é o coração pulsando, que é o RH raiz. A palavra-chave no meio de tudo isso que é constância. Aproxima ou repulsa? Oxente, RH. Por trás de toda estratégia tem um coração pulsando. Esta frase é dita por duas mulheres fantásticas, incríveis, que eu admiro e que eu tenho o prazer de entrevistar uma delas hoje. Ela atuou 10 anos em grandes multinacionais. É criadora não de um curso, mas de uma comunidade poderosa, potente, arretada, oxenteira. E isso me chamou a atenção do time ILS. A gente falou, meu Deus, isso tem muita sinergia com o que a gente faz aqui, com a galera do RH Raiz. Então, se você é RH Raiz, você vai amar esse episódio de hoje. A gente vai conhecer, vai conversar e vai trabalhar em cima de 3 pilares, hein? Conectar, transformar, inspirar. Maravilhoso. Conexões importam. Tudo isso a gente vai falar aqui hoje, hein? Eu falei que precisa de 2 horas, né, de episódio, tá? De brincadeira, né? Muito bem, este é o Sinais de Resultado, o videocast de inclusão que dá ROI. Roda a vinheta antes de você conhecer minha convidada. Eu tenho a honra de receber ela, Fabi maravilhosa! Ai, gente, que incrível! Linda, tá? Muito obrigada! Que honra receber você. Eu conheci ela presencialmente agora, aqui nos bastidores agora, abracei ela, falei, mais linda ainda pessoalmente, tá? Realmente ela é bonitona, tá? Olha, começo falando de uma coisa incrível, essa frase... Por trás de toda estratégia tem um coração pulsando. Isso é uma frase de uma profissional de RH, daquelas assim, né? Raiz mesmo. Porque RH cuida de humanos. Tá faltando humanidade no RH em 2026, Fabi? Essa questão, né? Conta pra gente. Vamos começar por uma pergunta Ai, meu Deus. difícil, Já né? tacando fogo no parquinho. Nossa, pergunta difícil, mas... Acreditamos, né? Quando a gente começou a olhar a comunidade, a gente entendeu a partir de algumas dores que você trouxe muito claramente, né, Thaís? Conexão, inspiração e transformação. Era algo que pulsava nos nossos peitos, no nosso coração, mas que precisava, de fato, a gente sentir enquanto área, enquanto movimento, enquanto pessoas, isso de outra realidade. E talvez dores nossas poderiam ser dores de outras pessoas. E aí, a gente entendia que conexão, a gente falava muito do network. Sim, né? Aquela coisa... Mas, que não tá dizer, errado, não. Mas assim, será que a gente precisa ser mais intencional nesse processo? E intencional não é ser interesseiro? Olha, que eu ouvi uma frase muito interessante. Você precisa ser interessante, não interesseiro. Exatamente. Ou interessado no outro, né? E se tornar interessante. Né? Porque a gente escuta, a gente se aproxima, a gente se envolve, a gente se conecta com quem também é interessante. E isso a gente não está falando sobre cargos. Sim, a gente não está falando de plano de carreira. Sobre pessoas, porque eu posso ter um alto cargo e eu não despertar nenhum interesse nas pessoas. Né? E ao mesmo tempo eu posso ser uma pessoa extremamente operacional e ser uma pessoa importantíssima, uma pessoa intencional, uma pessoa interessada, uma pessoa interessante para o outro. Né? E aí a gente, quando começou a olhar esse processo de conexão, a gente via que ia mais além dessa realidade. A gente entendia que conexão era algo que era construído e alimentado. Olha. E não é só uma troca de contato. E esse foi o motivo de você e Thaís que não pôde estar presente aqui hoje. Thaís, Nery, beijão, maravilhosa, minha xará. Exatamente. Por conta de agenda, mas Fabi tá aqui representando essa comunidade oxenteira. Foi daí que veio o lance de dizer, ao invés de a gente fazer mais um curso, mais uma coisinha que a gente vai vender, não, a gente vai
Criar uma comunidade. Pronto, perfeito. Tem um ponto muito importante, voltando um pouquinho lá atrás para as pessoas entenderem. Eu e Thaís eram 2 pessoas de áreas, da área de RH, cada uma com sua vida, cada uma com o seu olhar de sua empresa, com suas expertises e suas diferenças. E a gente se conectou a partir de uma outra pessoa, bem aleatória, assim, não era do meio, mas Sim. que olhou pra gente e disse assim, olha, eu vou juntar vocês, mais outras pessoas, e o meu objetivo era que vocês pensassem algo para contribuição, para o outro, para a sociedade, para o que vocês fazem. Olha. E aí, a gente se conectou com muita gente, e no final a gente entendeu que a gente poderia fazer muito mais. Muitas vezes a nossa própria área segrega, né? Paredes invisíveis são criadas. Olha, como é que... Então, é isso que eu digo. Por isso que eu comecei tacando fogo no parquinho, dizendo, no RH de hoje, tá faltando humanidade? Sim. Já que a gente fala de humanos. Porque, veja bem, a nossa própria área separa. E eu lido há 14 anos, Fabi, diretamente com profissionais de RH. Então, a gente brinca até nos conteúdos da ILS, a gente fala muito assim, RH raiz ou RH Nutella? Uhum. A gente trata muito com a galera de T&D, né, treinamento e desenvolvimento. E aí... Às vezes, Thaís, não tem verba, a gente não vai fazer nenhuma ação de D&I inclusiva, porque não tem verba, não tem nada, e acabou. Só que eu encontro profissionais, por isso a minha pergunta, a minha provocação, que dizem assim, não tem, mas peraí. A gente vai dar um jeito. Fazer. E aí vai lá, vai pro centro de custo de uma área, vai pro pessoal da engenharia, né? E vai pegando um pouquinho de cada um, o budget, e monta. Posso pagar em 3 vezes? Enfim, você vê que é o querer, sim, que é o coração pulsando, que é o RH raiz. Sim. E você vê a humanidade naquilo ali. Você fala, essa pessoa, ela quer fazer acontecer. Isso mesmo. Então eu sinto, lidando nesses 14 anos e vendo essas nuances tão grandes. E você deve ver isso muito fortemente. Muito. E a gente tem... A comunidade é uma comunidade nordestina, né? Ela foi criada por 2 nordestinas. 2 mulheres nordestinas da área de RH. Onde a gente colocou logo um impacto bem grande. Um impacto que aproxima ou repulsa o Oxente RH. Não é nem... Não tem meio termo. Não tem. Ou você aproxima ou você repulsa. Porque ou as pessoas se conectam com o seu oxente, com o seu senso de pertencimento a um Nordeste, a um discurso, um sotaque. Maravilhoso, né? Que eu amo, que eu não consigo fazer igual. Quantas vezes a gente já fez uma distorção do nosso sotaque para poder pertencer a algo. Caber, né? Num ambiente. Caber, exato. E aí a gente trouxe levantou essas poeiras, assim, sabe? Isso me incomoda. Te incomoda? Isso me incomoda. Eu chegar num lugar e eu sou muito fácil relacionalmente, mas tem muita gente que não consegue. A gente tem um RH que é um RH mais protagonista do processo, a gente tem um RH mais do bastidor, a gente tem um RH que são pessoas que gostam muito de análise, do que está por trás. E o RH não é uma figura dentro de uma empresa, RH setor, que é só do bastidor. Né? E assim, um ponto favorável é que a própria pandemia mesmo, ela trouxe essa visão para as pautas de mesa, sabe? RH, a gente precisa de você. E aí foi quando a gente surfa nessa onda de dizer, tá vendo a minha importância também sobre o cuidado, do olhar para as pessoas, do recursos e humanos. Olha! Né? Nós temos recursos. E recursos não é só o olhar de quantitativo de pessoas. Recursos é que sem recursos não tem pessoas. Orçamento, cascalho, grana. Não tem pessoas. E sem pessoas não tem recursos. E aí a gente tá falando, não tem empresa, não tem dinheiro, não tem processo, não tem nada para acontecer. Então, uma coisa depende da outra, não é segregada. Entendeu? Então, a gente precisa olhar o RH como estratégia também do negócio. Entendendo que aquele recurso, aquela pessoa, faz parte dessa estratégia e desse movimento. E aí, a gente começou a olhar não só a figura do profissional enquanto área, e aí a gente apoia diversos movimentos, tá, Thaís?
Nós não somos movimentos contrários a nenhum. Olha que Nós lindo. somos áreas de apoio realmente para fortalecimento de área e para dizer assim, olha, vai ter um evento XPTO, a gente está aqui para apoiar, porque a gente precisa mostrar para as pessoas que as pessoas precisam se desenvolver, as pessoas precisam conhecer outras práticas, as pessoas precisam conhecer novas pessoas, aumentar repertório, né? Então, quando a gente vem para essa realidade, a gente se depara com pessoas sem perspectivas, encaixada em lugares que não nos pertencem. E dizendo assim, que profissional é esse sem direção? Que cuida de outras pessoas ou faz um olhar dentro de uma empresa para outras pessoas, mas ele mesmo não tem um direcionamento. Olha isso, cuidar de quem cuida. Eu acho fantástico essa premissa que vocês trazem. Cuidar de quem cuida. E no final é sobre pessoas, você falar isso. Quando você me traz assim, gente, RH, a ideia é fabulosa, é fantástica. Quando a gente viu o trabalho de vocês, nós temos sinergia. E a LS Comunicação tem total sinergia com o Gente RH. Por quê? Incluir. Sim. Quando você diz assim, ou a gente causa amor instantaneamente, ou a gente causa repulsa instantânea. Exato. Quando você me diz isso e fala assim, as pessoas estavam tentando ali a nordestina, você me traz mulher, você tá falando de grupos que são minorias e minorias. Em termos, porque a gente tá falando, no Nordeste, a gente tá falando de uma das maiores operações industriais do Brasil. Sim. O Brasil, operacionalmente, passa tudo por aqui. Então é muito forte, a gente conhece, assim, a potência Sim. que o Nordeste tem. Quando você traz mulheres, tá falando de equidade de gênero. Sim. Então, olha, mulheres. E no RH a gente sabe que a grande maioria são as mulheres. Sim. Então a gente tá falando de inclusão esse tempo todo. Dentro do nosso país, a gente tem essa distinção, esses vieses Sim. que você colocou aqui nos bastidores que a gente estava conversando. Esses vieses. Como é que é incluir esse público? Então, Sim. mulheres que tem, a gente tá dentro do Brasil, que tem nordestinas, então nós temos vieses. Eu sou de São Paulo, mas eu queria ser totalmente nordestina, gente. Vou confessar aqui que eu tinha que ter nascido aqui, né? Que eu sou completamente apaixonada por isso, né? Então, assim, como é que é trazer esse público, falar com esse público? Porque você tá falando de minorias, que são a maioria, Sim. e incluir, trabalhar para incluir isso, porque a ILS a gente trabalha hoje com PCDs, com pessoas Sim. com deficiência, especificamente, a gente atua na comunicação acessível, mas como é que, vou trabalhar a inclusão, com um público que não se sente incluído, como fazer com que esse profissional de RH tire esses vieses Sim. da frente, Perfeito. Que ele mesmo tem sobre si mesmo, Sim. que essa mulher tem sobre si mesma? A gente fala sobre desconstruir para reconstruir. Né? Não adianta eu cuidar das outras pessoas se eu não consigo ter um processo de autoconsciência e olhar para si. Ressignificar. Né? Se ressignificar totalmente. Né? Então, a gente fala muito sobre isso. Ressignifica para reinventar. E Olha. Reinventar não é criar nada do zero novo. Não é inventar roda. Não é inventar. Eu olhei para mim, eu tive um processo de autoconsciência, quem sou eu, quais são minhas fragilidades, quais são as minhas potencialidades, onde é que eu me sinto ameaçada, sabotada, né? E como eu posso, a partir disso aqui, transformar esse limão numa limonada. E aí, nessa realidade, quando você traz, olha, a gente tá falando de pautas minoritárias, a gente tá falando de inclusão, de uma forma muito sutil, de uma forma sem obrigar, sem dizer assim... Olha, goela abaixo, né? Eu brinco. Abaixo. E aí eu tô dizendo que se um RH, se uma empresa é constituída por pessoas, desde um cargo mais operacional e estratégico, porque se eu não tiver o operacional, o movimento não roda, e se eu não tiver estratégico, não tem aquele que vai pensar estrategicamente para esse movimento rodar... Todo mundo faz parte, concorda? Claro. Então, se todo mundo faz parte, por que eu preciso segregar um movimento como esse? Se eu tô falando de pessoas, se eu tô falando de comunidade é sociedade, em viver de forma social, como é que eu vou segregar esse processo? E aí é um processo muito denso, muito profundo. Não é fácil de penetrar em espaços como esses. É porque você está dizendo o seguinte, é um viés estrutural, sociedade. Exato, de lá de trás, quando a gente pega a história, como a gente foi criada desde pequena, o que a gente ouviu. Essa desconstrução não é só Fabi e Thaís que movimenta isso. É uma desconstrução que a gente precisa. E aí a gente fala muito sobre viver. Quando a gente fala o oxenteiro, é porque a pessoa viveu o que é.
Quando a gente fala de onboarding numa empresa, né, que é um treinamento de Sim. integração, eu tô dizendo, você quer participar desse movimento? Faz sentido tudo isso? Quando você me traz onboarding, me vem à mente. Hoje, em diversidade e inclusão, quando a gente fala de RS, a gente estava falando aqui do RS Raiz, evento que teve recentemente da comunidade do Oxente RH, trazer, reter, recrutar PCDs. Sim. Né, que é outro grupo minoritário. O RH diz, dá trabalho. Dá trabalho. E aí vem aquela questão. Então, nós temos aí PCDs em geral, né? Enfim, pessoas com deficiência no geral. Temos a comunidade surda, que é uma comunidade que requer comunicação acessível. Então, ela não vai requerer adaptação de espaços, como, por exemplo, o PCT que tem restrição de mobilidade, né? E tudo mais, né? Ela vai requerer uma adaptação de comunicação. E interfere muito na RH diretamente, porque começa no processo seletivo, começa no convite a esse PCD de trazer ele para falar assim, vamos para a entrevista. Se você só mandar uma mensagem em texto, não vai ser compreendida claramente, tá? Ele precisa da ajuda de alguém se essa pessoa se comunicar, depender somente da língua brasileira de sinais para se comunicar. Se ele não conhecer, a depender do nível de conhecimento que ele tem do português. E aí eu encontro os RH dizendo, tá aí, salva a gente, manda aqui um vídeo rapidinho. Como é que eu falo com essa pessoa? Como é que eu faço? Primeiro problema que o surdo tem dentro de uma empresa, ele corre no RH. Tá bravo, tá nervoso. Teve uma situação que a colaboradora surda chegou no RH e disse... Gente, olha aqui, ele, técnico de segurança do trabalho, tá me chamando disso aqui, isso aqui. E aí o RH desesperado, Thaís, o que é isso, pelo amor de Deus? Cachorro. Mas o técnico de segurança só queria dizer máscara. Máscara. Só que na língua brasileira de sinais, é outro idioma, um sinal... E ela se sentiu ofendida, ele tá me assediando. Eu estou sendo ofendida aqui, não tá respeitando o meu direito. Então, o que eu mais ouço da RH, Fabi, é assim, tenho problemas aqui, Thaís, nos ajude. Mas eu vejo improviso. Eu vejo reação. Gota, né? Eu não vejo o planejamento de, pera lá, nós vamos contratar... Mas temos também cases assim, nós vamos contratar pessoas surdas, nós vamos contratar o PCD, vamos preparar este ambiente para isso? Como é que faz para o RH tirar isso? Peraí, dá trabalho para incluir? Dá trabalho para incluir. Me conta. A gente acredita muitas vezes, enquanto profissional, e eu me coloco, porque eu já tive esse pensar uma vez na minha vida, né? Olha, já viveu isso, gente. Isso é maravilhoso você me dizer isso. E a gente não pode dizer que a gente tem um mundo de conto de fadas. O Oxente, ele cresceu a partir disso. A partir das nossas dores. Maravilhoso. Ele não partiu do nosso sonho. Ele cresceu de forma exponencial a partir das escutas de outras pessoas. E você escuta isso. E você escutou muito isso. Muito. A gente escutou a nossa comunidade para dizer, nós temos essas dores, faz sentido para vocês? Faz. Então, cada evento, cada movimento, cada ação, cada encontro que a gente vive, a gente tem uma pesquisa que a gente escuta. Desde a cadeira que seja ruim dentro de um evento, até um palestrante que não foi acessível, vamos dizer assim. Olha que interessante. Então... tudo, ou até mesmo a forma que você falou comigo, Fabi, não foi legal. Olha isso. Fabi, e conta uma coisa, e você escuta esse gap, vocês identificam muito esses gargalos em D&I para o profissional de RH? Total. A gente, eu digo assim, eu consigo ver várias frentes, e essas frentes não são pelo porte da empresa. Claro, tem diversas empresas, pelo nível de auditoria, de visibilidade, né? Pelo porte do tamanho da empresa hoje, ela precisa de alguns processos mais definidos, né? E padronizados. Então, quando você diz assim, olha, aí tem empresa, tem um case, Fabi, que vai lá e capacita, prepara esse campo. Aí você falou um ponto muito importante. Hoje, independente de ser uma pessoa minoritária ou não, um PCD, qualquer que seja a pauta, a gente precisa ter um campo para sentir esse movimento chegar, não um campo magnético, vamos dizer assim. Atração. Pronto. Eu não falo sobre reter. Reter porque a gente não é imã, que a gente não segura ninguém assim, né?
Olha, maravilhoso, amei. Corta nesse... A gente não é imã, né? Sim, Mas sim, a gente precisa ser um campo magnético para dizer, eu gosto de estar aqui. E é senso de Exemplo, pertencimento. um lugar que eu amo estar é na minha casa. Mas por que eu amo estar? Porque ali tem um campo magnético que eu me sinto confortável, que eu me sinto incluída, que eu me sinto segura psicologicamente, né? Então, Olha. assim, que tem benefícios para mim dentro da minha casa. Então, quando eu faço esse campo de atuação se tornar atrativo, se tornar uma marca empregadora que diga, poxa, isso aqui faz sentido para mim, eu consigo fazer o tempo de permanência e sustentação desse profissional maior. Estamos falando muito de belong. Essa semana passada tive uma reunião com uma cliente, né, que ela realmente uma parceira de 14 anos aí de parceria, inclusive de casa, né, o tempo de LS Comunicação, e ela falou, Thaís, estamos focando nesse momento, estamos focados em belong. Acho que é um desafio, acho que todo mundo tá focado nisso, em fazer as pessoas ficarem e permanecerem. Quando a gente fala de time de PCDs dentro dessa empresa, qual o papel do RH em fazer essa turma permanecer? E por que eu digo isso? Porque o turnover de PCDs é muito grande. Sim, claro. Você sabe disso. 1000 empresas me querem, se você não me atende direito, não tô aqui, não tô feliz, não é um campo magnético gostoso, delicioso pra mim aqui, tô indo pra próxima. Como vencer esse desafio? O RH de hoje pode vencer esse desafio e cumprir essas metas de belong. De fato, eu quero permanecer, eu quero fazer esta pessoa permanecer aqui. Como você enxerga isso? Eu digo que hoje o profissional do mercado, ele mudou. Sem dúvida. E não é só sobre PCD. Não, geral. Né? Até porque o RH ele tem uma dificuldade de contratação também, além da captação desses profissionais, de contratação, de despertar esse desejo, de despertar incentivos que faz esse profissional sair de casa. Quando ele sai de casa, ele tem diversos desafios. Ele tem o desafio de deixar a casa, ele tem o desafio do nível de deficiência que ele tem o desafio de uma sociedade, às vezes de locomoção, ele tem vários. Sim. Então, entre eu sair e chegar no trabalho, existe pelo menos uns 5. E eu chegar nesse ambiente e eu não me sentir pertencente, e aí eu vejo muito hoje uma fala de pertencimento muito grande nas empresas. Fala é gigante. Mas eu sinto um senso exclusivo, de exclusão, aliás. Olha aí, ao invés de inclusão. Porque pertencente, você concorda comigo que quando eu digo eu sou pertencente a isso, eu tô vestindo, não tô abotoando uma camisa, mas eu tô vestindo uma camisa. Abotoar é um segundo passo. Olha! Que não é sobre você se sentir pertencente, é você ir além. Então é sobre você. Muito bom isso. E, assim, frase de Verna Myers, vou repetir aqui que eu amo, né? Diversidade é chamar pra festa. Sim, perfeito. Inclusão é convidar pra dançar. Exatamente. É esse exemplo do vestir a camisa é uma coisa, abotoar é o segundo passo, é o dançar. E agora? Exato. E agora, né? E aí a gente vem pra essa realidade desse profissional com diversas situações, se sentir pertencente no ambiente que ele não se sente, trazer esses desafios ser menores e atrativos para ele chegar, né? Quando a gente está num processo de um vendedor bater meta, ele tem uma cenourinha ali para fazer ele chegar naquele processo, sim. né? E aí ele precisa dizer, olha, além de todas as adversidades, eu quero estar. Por que eu falo que pertencimento ele hoje está sendo visto mais num processo de exclusão do que inclusão? Porque se a gente parar para pensar e dizer senso de pertencer na minha empresa, realmente você está abrangendo tudo isso? E como esse profissional de RH, ele vai atuar nisso de forma estratégica para o negócio? Ele vai precisar, como eu te falei, a gente estava falando num bastidor muito sobre isso, né? Não tem como eu cuidar da outra pessoa se eu não olho para mim. Tem os meus vieses, tá? Eu posso dizer, não, eu não sou uma pessoa preconceituosa, até o ponto de chegar uma situação para eu tomar uma decisão, né? Meu ponto de vista ético é diferente do seu.
ética, para mim, é a mesma coisa que a sua, teoricamente. Mas o meu ponto de vista é diferente. Sem dúvida. Então, ou a gente padroniza práticas, né? Valores, missão. Quais os valores prioritários são esses? Então, não tem como a gente não pensar nesses valores aqui dentro da empresa. Faz sentido eu abraçar isso 100% ou não? Eu percebo muito que às vezes é uma agenda muito do executivo específico, daquele gerente, daquela liderança. Nós lidamos há 14 anos com esse mercado, né? E aí a gente tá ali e tal, e a gente viu muitos profissionais, a dança das cadeiras, né? E quando mudou uma liderança, muda tudo. Então eu sinto às vezes que é uma agenda muito individual. Como a gente tira da agenda individual? Acho que é muito congruente com o que você tá falando. Tira da agenda individual e coloca como pauta, como estratégia da organização. Aí, ó, tudo nisso tem que vir de cima. Olha. O processo. Porque não vai adiantar eu dizer que meus, sei lá, líderes diretos desse público, se a gente tá falando de uma pauta mais operacional, até porque deficiente tem em todos os cargos hoje, se a gente tá falando sobre isso, a gente tá dizendo que o processo vai precisar vir de uma forma estrutural. Porque se não vier, ninguém vai abraçar. Concorda comigo? Se eu me sinto invalidada dentro da minha empresa, pelo meu gestor executivo, ou enfim, o presidente, eu não vou abraçar. Eu não vou abraçar. Claro. Pode ser que seja uma pessoa humana, ética, né, moralmente social, que diga assim, independente de qualquer coisa, isso é meu. Hoje eu vejo coisas que são práticas de Fabiana e práticas de onde eu estou dentro das empresas. E aí eu acho que vem a frase, o coração pulsando. Exatamente. Quando a gente lida, eu digo isso, quando você lida com RH, quando você lida com acessibilidade, com inclusão, essa temática, ela não pode ser só discurso bonitinho? Não, né? A gente fala de retorno, uma empresa existe para ter lucro, para dar resultados, é claro. Mas é uma pauta que precisa pulsar no seu coração, porque se não pulsar, você não faz. São muitas demandas, são milhões de demandas. Total. Eu vou te dar um exemplo bem simples e prático, bem comum, quando você fala sobre essa frase, né, do nosso manifesto. A gente tem um processo. Tudo, a gente lida com pessoas e com processos, tá? E processos que envolvem pessoas. Se eu vou fazer um processo seletivo, a minha empresa pode ser o processo mais tecnológico desse mundo hoje. Sim. Eu posso ser que pode ser que hora nenhuma pessoa tenha um contato com um humano. Pode ser. Isso pode acontecer. Já existem empresas assim. Sim. Mas se travar um comando dentro da plataforma, você pode ter um impacto direto nas pessoas. Claro. E outra, quem dá o prompt de comando? Exato. Quem cria o prompt de comando? Quem pensou nesse prompt? Aí foi uma pessoa lá da tecnologia que nem sabe qual é esse cargo ou foi um profissional da área de RH? Eu digo que hoje até uns grandes desafios que a gente tem enquanto comunidade é a gente ter um olhar, Thaís. É muito comum eventos hoje terem apoios, né, de patrocinadores, investidores, né, de empresas, enfim, no olhar de quem dá tomada de decisão. Quem está lá? Qual é o seu público? E como o nosso público, como o nosso evento não olha quem é que está lá, o que a gente quer é alguém que gosta da área, alguém que trabalhe na área. Que tenha sinergia com eu isso. só quero aprender mais sobre pessoas. Então vem. A gente hoje tem engenheiros que participam da comunidade, a gente tem pessoas da área de tecnologia. Que lindo! Mas que querem saber mais sobre cuidar de pessoas, ou são gestores de pessoas. E sobre incluir, né? Exato. Porque é esse o ponto, trazer essa inclusão, como a gente estava falando, trazer a inclusão dentro do Brasil. Exatamente. E aí a gente começa a não olhar. Você não tá lá porque o teu crachá é Thaís de tal empresa. Você tá lá quem é Thaís. Eu vou conhecer quem é Thaís. E se você E que você fala que se quiser falar de sua empresa, aí isso é um plus seu. Olha que interessante. Entendeu? E aí quando a gente diz hoje que o estagiário, que é uma pessoa que é quase, assim, dependendo da empresa, ele quase nem é visto dentro da empresa, mas ele é tão invisível, ele nem existe, sim. Sabe? O senhor estagiário, aí o senhor estagiário, né? Então, aí a gente tá lá. E aí, do lado do senhor estagiário, tá sei lá, gerente norte-nordeste da empresa XPTO. E aí ele diz, poxa, onde eu estou?
Olha que legal. Essa ambiência. E aí você ele tá diz... produzindo networking, mas um networking realmente interessante. Diverso, entendeu? Inclusivo, trazendo e assim, todo mundo. Aí numa hora que ele vai dizer assim, olha, eu tenho uma dor que todo dia eu tenho que levar, sei lá, uma pilha de papel assim. Aí ela pega e faz, nossa, eu nunca pensei que essa poderia ser uma dor do meu. Olha isso. E olha ao o que mesmo você tempo produz. ela diz, olha, eu tenho uma expectativa que o meu estagiário fizesse essa pilha organizada assim. Ele, poxa, eu vou melhorar isso lá. Olha que lindo isso. Aí assim, mas nem todo mundo tem esse senso de olhar e dizer, poxa, realmente isso pode fazer sentido. E aí quando a gente vai para uma comunidade e esse outro olhar que não é a tomada de decisão, não é as pessoas que vão fechar, mas quem é que valida um sistema lá na ponta? Às vezes é um analista, é um coordenador, que vai dizer, esse sistema não deu certo. Não, eu liguei para 3 sistemas, cotei. Não é a pessoa, muitas vezes, que está assinando lá, dizendo, ok, pode aprovar no sistema. Sim. Né? Então, a gente está com as pessoas que sentem a dor. A gente está com as pessoas que precisam ser escutadas. Que muitas vezes não têm voz e vez em seu espaço. E há uma troca muito grande nisso, total, né? E isso, assim, e assim, Fabi, fica muito evidente, tá? Muito. Eu sinto isso Thaís, evidentemente. Aí a gente tá falando de um processo, tudo bem, a gente cresceu em Pernambuco, foi o nosso boom, tá? E aí foi quando a gente começou a dizer, olha, gente, tem primos vizinhos e tem gente clamando, dizendo, quando é que vocês vão vir pra cá? Salvador, gente, ela foi pra Salvador, não foi? Que loucura! Exato. E aí a gente começou a desmembrar e ir pra outros, né? E a gente começou a entender o seguinte, se a gente tem tanta gente boa, a gente precisa dar voz e vez para quem a gente escuta e que a gente se depara. E que não é sobre qual cargo, qual empresa, qual idioma que você tem. Se é PCD ou não. Não é nada sobre isso. Isso é muito fantástico. Se é preto, se é branco, não é sobre isso. Aí a gente se depara com um boom de profissionais, assim, nossa, riquíssimo, de alto repertório, de cases, de exemplo, de uma coisa muito interessante quando cheguei aqui, que tem histórias. Que é o que é que a gente se inspira? Com histórias. Com certeza. E as histórias são as histórias dos outros, das pessoas. Eu escuto a tua história, eu disse, poxa, que massa. Que massa. Então, fortalecimento das histórias. A gente tá aqui pra fortalecer a tua história. A tua história não é melhor que a minha só porque você tem isso. Jamais. Não. Entendeu? Então, é a sua história. E, por vezes, as pessoas não se sentiam pertencentes à sua própria história. Eu não vou falar minha história, porque a minha história não é tão boa. Não é tão interessante. Eu não sou interessante. A síndrome da impostora batendo aí? Vamos falar com as mulheres? Síndrome da impostora, você já teve? Eu tive um episódio entrevistando Mônica Schmidt. Sim, a síndrome da impostora bate, pelo amor de Deus. Eu digo que é uma nuvem que para e que nunca vai embora, né? E aí, nessa realidade, a gente tá falando do nosso segundo pilar, que é a inspiração. Sim. Eu boto lá uma pessoa que não é só para ela dizer, porque o meu onboard, porque a minha plataforma é isso. Não, porque dentro do meu programa de integração eu incluí uma ação bem prática, que é bem humana. Tá entendendo? Olha que legal. É diferente. E eu acho que as pessoas estão sentindo falta dessa humanidade, né? A gente tá trazendo inteligência artificial, tá trazendo, claro, toda a tecnologia, todos os recursos, mas essa humanidade, ela nos faz falta. Tá aí a NR1, saúde mental e tudo mais pra provar, né? Toda a demanda de saúde mental. Conta uma coisa, você falou no começo do episódio, Thaís, a empresa, a corporação, ela precisa olhar pro RH como estratégia do negócio. Sim. E muitas das iniciativas que o RH traz é custo, é visto como custo. É um custo. É um custo, é um custo, é um custo, é um custo. Como a gente bota mais orçamento, aumenta esse orçamento do RH? O que dentro do alcance do profissional de RH que está ali dentro de uma área, o gerente de RH, o líder de RH, o que ele pode fazer para mostrar assim, vale a pena investir na minha área? Porque eu ouvi, tá? Isso aí é conversa, resenha interna. Thaís, o RH não tem dinheiro. RH dentro de uma empresa não tem dinheiro. Mas como é que a gente traz dinheiro, a gente bota orçamento no RH e tangibiliza esse resultado, incluindo todo mundo? Aí eu digo que é um erro do profissional. Uau! Eu vou nessa ferida. Por quê?
É a falta de posicionamento correto. Tem que botar um efeito sonoro aí, nessa hora. Meu Deus do céu, que todo mundo tremeu aqui na hora que ela disse é um defeito profissional. Ai, oxente! Amor, repulsa! Conta tudo. Conta. Por que eu falo sobre isso? Eu digo assim, culturalmente, o profissional da área de RH, ele foi criado, né, historicamente lá atrás, num momento de humanização, de olhar para as pessoas, e talvez o senso dos recursos, eles não foram potencializados. Como assim, Fabi? Quando a gente fala de investimento, quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de processos, a gente fala de dados, de números, de fórmulas. Eu digo por exemplo próprio, eu me formei em psicologia e tinha uma cadeira de estatística 1, 2 e 3, eu até então, durante o meu curso, lá atrás, eu não entendia qual era a necessidade. Você fala, Deus me livre, psicologia humanas, já vim pra humanas pra não ter esse negócio de psicologia, de estatística. Eu também, economia, eu dava uma fugidinha da aula, não gostava muito não, dava uma fugidinha, eu estudei, inclusive, num colégio que ele separava por áreas, né, exatas, humanas e... É só exatas, obrigado, não é comigo. Aí, por incrível que pareça, no meu terceiro ano, meu pai demorou a fazer a minha matrícula na época, e aí só tinha vaga em exatas. E aí eu acho que mais duas meninas no universo todo de números cheio de meninos que gostavam muito mais na época. Sim. E eu disse, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Aí meu sonho era psicologia, e fiz psicologia, aí eu me deparo com estatística, e eu digo, meu Deus, de novo, o que é que eu tenho que fazer com tudo isso? E hoje eu vejo naturalmente que a mesma forma de olhar que eu tive lá atrás, muitos tiveram. Por que isso é importante? Só que sem dados e fatos, a gente não vai pra frente. É aquilo. Uma empresa, ela existe para ter lucro. Ela precisa ter resultado. Não dá pra ser só subjetivo. Se eu chegar numa pauta com um gestor estratégico que só fala sobre isso, eu dizer, olha... Missão, propósito, lindo, discurso bonitinho. Olhar as pessoas de uma forma assim, cuidadosa. Isso é prioritário, mas eu preciso dizer, olha, se a gente for por esse caminho, a gente reduz isso e ganha nisso. Acabou. Olha, essa consultoria ou esse projeto que está sendo feito tá jorrando da tua fonte aqui tanto, mas não está sendo assertivo. Olha aí. Vamos readequar, vamos redistribuir, vamos entender, pausar isso para a gente entender se é ainda o objetivo fim. Pronto, quando você me traz isso, eu quero trazer um dado aqui muito importante. O SHRM, né, ele mostra que substituir um colaborador custa até 200% do salário anual dele. Turnover é dinheiro saindo pela torneira. Total. É desperdício. Então, veja bem, aí eu trago um case aqui. A gente teve um case de uma multinacional que ela me disse, Thaís, eu preciso urgente criar um ambiente inclusivo aqui dentro. Entrou um PCD ali na cota, né? Compliance, só compliance, né? Lei, vamos cumprir a lei. Entrou esse PCD surdo. Aí ele ficou um mês. Aí ele foi pro RH. E ela, enquanto líder de RH, falou pra mim, Thaís, isso me dói profundamente. Ela disse assim... Ele veio e ele escreveu pra gente que ele não estava feliz aqui. Que ele ganhava o dinheiro e tudo, mas que ele não estava feliz. Que o cafezinho, ninguém conversava com ele. Uhum. Que no almoço, no refeitório, ele comia sozinho. E ele via todo mundo rindo, brincando. Então ele disse, eu vou sair, eu vou pra outra empresa que tem outros surdos, porque lá eu vou conseguir me socializar. Olha aí, aí vamos lá, pertencimento. Uhum. Clima organizacional. Total. Retenção, o imã. Eu vou né? Para outra empresa que tá que tem um campo magnético. Tem um campo que tá dizendo, olha, aqui você... Pode ser que você nem fale com os outros, mas tem outras pessoas que falam igual a você e que você vai se sentir mais pertencente. Ah lá, que é aquilo que a gente... Aí a gente bate. Então, significa não investir em RH, não investir em inclusão, trazer pessoas... Não é estratégia de negócio? É estratégia totalmente, totalmente. O que a gente precisa é ter o olhar para isso. E o olhar para isso não é só colocar as pessoas e cumprir uma cota. É mostrar, assim, seu gestor, seu diretor, sei quem lá seja, e eu digo assim, nessa hora, trabalha o ego das pessoas, que as pessoas gostam, né? E aí vai lá e diz assim, olha, se você vai falar para o gestor e vai dizer assim, olha, a gente vai gastar 50 mil nesse projeto, ele vai dizer, tá doida?
Você vai chegar numa conversa desse jeito? Não tem como. Não tem dinheiro, ele não vai dar R$1 para o teu projeto. Eu preciso tangibilizar. Como isso retorna. Como isso... Não é nem só sobre o retorno. É tipo assim, quais são os passos e caminhos. E muitas vezes, de onde você vai tirar para colocar, redistribuir... Olha que interessante. Ó, nem é às vezes sobre mais, às vezes é sobre redistribuição. Exatamente. É sobre entender, é o que eu falei pra você. O pessoal vem, treinamento de Libras, Thaís, a gente precisa. RH não tem orçamento pra isso. Ótimo, vai pro centro de custo. Uma RH raiz, meu Deus, eu preciso mencionar ela. Valéria Bonfim, beijo, bota aqui nos comentários se você tá assistindo, maravilhosa. Assim, Thaís, eu vou pra engenharia, meus amigos da engenharia. Dá R$3.000 aí, o outro, dá não sei quanto aí. Juntou, pagou o treinamento e fez acontecer. Exatamente. Então, redistribuiu. Não tem verba, vou fazer acontecer. Eu trabalhei em uma empresa onde a gente não tinha nenhuma área, assim, de convivência entre as pessoas, assim, que era um campo magnético, assim, né? Tinha só um refeitório com televisão, então. E a gente começou, eu digo assim, o quê? 7, 8 anos atrás, começou aquele movimento, né? Paredes pintadas, coloridas, né? Enfim. Pra fazer a coisa, tá tudo bem, olha isso aqui. Aí, só que assim, aqui. a gente conseguiu implantar alguns espaços que estrategicamente para a empresa era interessante. Primeiro, a gente tinha um fluxo gigante de mulheres, e mulheres na sexta-feira gostam de se arrumar, se cuidar, porque vão sair dali, já vão para outro projeto, enfim. E aí, sextou. Não só as mulheres, mas a gente tinha um campo muito vasto de um público, que era um público que, eu digo assim, entre uma média de 20 a 35 anos. Então, era um público que era muito adepto a isso, né? Um público muito jovem. Legal. E nessa realidade, a gente chegava no banheiro, tinha um bocado de mulher, assim, levavam seus secadores, suas chapinhas e botavam nas tomadas. Aí a área de segurança saía, né? Reclamando, punindo, enfim... Gerava um desgaste, mas a gente sabia que ali era um negócio que não ia adiantar. Era uma luta que a gente ia contrária num processo. Dá murro em ponta de faca. Então vamos pensar, o que é que a gente vai ter? Olha, a gente tinha pessoas que faziam uma unha do outro. Paga R$20 aqui que eu faço uma unha. Rapidinho. Sabe, rapidinho, aquele movimento. Então, vamos criar um espaço. Pra isso. Autosservice. Olha que lindo. Dentro da empresa. E aí a gente criou um mini salão, sabe? Tipo uma estrutura com espelho, com bancada, com cadeira, com secador, com chapinha, mas aquele é o lugar para você fazer isso. E tudo que a gente fez nesse movimento foi um movimento redistribuído. E não foi sobre dinheiro, veja. Olha. A gente tinha uma operação que tinha muitos brindes maravilhosos. E um dos brindes era secador e chapinha, porque eles sabiam que o público deles gostava. Então, eles, dou tanto. Ok, então o material a gente já tem. A gente foi lá na marcenaria da empresa, o que é que vocês têm? Tem uma parede velha, ou tem uma bancada velha, tem um resto de madeira, tem um resto de um espelho. Então, a gente foi, então, tu consegue cortar e a gente virar A gente arquitetou tudo isso, virou um projeto lindo dentro da empresa. A prova de que quem quer faz, né, Fabi? Total. RH raiz. Quem quer, faz acontecer. Isso era uma dor de todo mundo, porque era uma dor do gestor da área de negócio, porque o colaborador saía, ia pro banheiro, gastava tempo. Ele muitas vezes era punido pela área de segurança, então ele tinha que se responsabilizar por isso. A gente colocou uma área de jogos, onde a gente disse, para fazer essa área de jogos, já que a gente não tem tudo isso, a gente vai precisar de R$5.000, sei lá. 5 mil? Então, o gestor tal dá 1.000, o outro 1.000, como você falou. Realizado, pronto. Olha que lindo. A gente vai precisar fazer uma área de leitura, pronto. O que é que a gente precisa? A gente tem um tapete aqui que foi de tal lugar, então a gente bota aqui. E o resultado disso, Fabi? É satisfação do colaborador. Aí você retém, você aumenta assim de pertencimento. O pessoal fala, quero ficar aqui. Aquilo vai dizer, poxa, que bom, a minha empresa olhou pra mim. Se preocupou e aí com ele isso. vai fazer uma pesquisa de clima, ele não vai mentir. Ele vai dizer, poxa, se eu disser aqui que eu achava que seria interessante ter um salão de beleza, eles vão olhar pra isso de alguma maneira. Olha, e quando as pessoas se sentem ouvidas... É melhor do que eu chegar e dizer assim, a empresa tá maravilhosa e não está.
E quando as pessoas se Sim. sentem ouvidas, Pertencentes. elas produzem mais. A Muito performance aumenta. Então, assim, Muito. tem tangibilização desse resultado. É isso que eu sempre trago. Eu digo, a própria comunidade, ele é um resultado tangível das pessoas. Por quê? Cada proposta que a gente escutava numa pesquisa de satisfação realizada em algo que a gente fazia, e se para você tomar café exemplo bem simples, a gente tinha um tipo de crachá. E aí as pessoas falavam, por que vocês não substituem pelo crachá XPTO? Porque vocês estão descartando, enfim. Então esse é um senso já da pessoa, olha para isso. Pode ser que não seja o seu, mas ela já olhou para isso. Sim. Mas se eu não escuto isso também, ela não vai se sentir parte desse parte meio. Da comunidade. Exato. Ali. Como é que eu vou validar isso? Que pra mim, a sustentabilidade, inclusive dentro da minha empresa, é algo que eu prezo muito. Só que eu tô num evento que não preza isso. Então a gente fez uma mudança. Então a gente começou a dizer, olha, a gente mudou o crachá pra isso, e se você puder reaproveitar o seu crachá, já que você vai pra vários eventos nossa, leva. Maravilhoso, né? A gente. Tem Quer dizer, você diminui custo, você faz sustentabilidade, Exato. Você pratica ESG. A gente criou a carona solidária, né? A carona amiga, vamos dizer assim. Tu vai pro evento, a gente fazia divulgação. Gente, quem vai sair de tal lugar, tal lugar, se falem de lugar. Carrefour. Pronto. Fantástico. Aí as pessoas... Eu nem te conhecia, mas eu já vinha contigo num carro e a gente já vinha gerando uma conexão. Já estamos fazendo network, já estamos começando junto. O evento antes mesmo dele começar. Então a gente dava insumos para as pessoas. Eu não sei fazer, Thaís. Mas como eu faço? Segue esse passo a passo. Olha que lindo. Então... na empresa não é diferente. Se você instrui, orienta, dá métodos, dá acesso. Acessibilidade. Eu digo, informação, eu posso chegar lá e dizer, chat, me fala isso, isso e isso. Mas, na prática, eu posso usar isso totalmente diferente. Eu vou dar um exemplo bem prático. Se a gente abre o LinkedIn hoje, a gente vê vários textos que são de inteligência artificial. Sem dúvida. Né? Que foram utilizados nesse movimento. E eu não digo que está errado. Eu digo que se a gente utilizar a tecnologia ao nosso favor para reduzir tempo, otimizar, recurso, como ferramenta, e a gente pegar esse tempo que a gente tem agora disponível e reaproveitar para nossa família, para o nosso trabalho, para várias coisas, excelente. A gente vai ganhar. O que não dá é a gente perder a essência, que é algo que a gente precisa resgatar nesse profissional. Por isso, quando eu te falei lá que o erro também poderia ser do profissional e não se posicionar, é porque ele se desconecta da essência dele. Ele prefere não falar a opinião dele ou não trazer dados e fatos que possam fazer sentido com o que ele pensa para não indispor com o outro, para não perder o seu trabalho. Para não ser, talvez, hoje, para validação do outro. Para né? validação. Pra e o ser humano é um ser que precisa de uma validação do outro em tudo que ele faz. Isso é nítido. Ele não foi construído sem essa validação. Então, culturalmente, a gente inclusive veio de culturas antepassadas que a gente validava isso. Tudo tem que Uma ser, vez tudo que eu tem digo que para passar por você, validação. passe mais tempo nessa empresa, porque quanto mais tempo nessa empresa é melhor para a tua carteira de trabalho. O cara lá tá sofrendo, tá sendo assediado, o cara lá tá sem perspectiva, tá desmotivado, o cara diz, meu Deus do céu, eu tenho que pagar ainda mais R$10 a mais na minha passagem para poder estar nessa empresa e eu tenho que passar mais tempo aqui? E as pessoas. Porque e hoje a gente tá numa geração que não é assim mais. Quanto mais tempo de trabalho você tivesse, né? Opa! Isso é orgulho. Eu digo que meus avós, meus pais foram nesse sentido. E hoje a gente não preza isso. Só que hoje eu não olho para isso. Olho um currículo e se ele passou pouco tempo, a gente precisa avaliar sim. Não é algo que a gente precisa desconsiderar. Mas a gente precisa escutar. Porque se você entra e diz assim, eu não me adaptei a essa cultura, eu vou condenar? Não, porque na realidade é um match que tem que dar dos dois lados, né? O match do colaborador. É uma via de mão dupla. Uma relação só é construída quando existe uma via. E quando você falou de LinkedIn, e aí assim, pra gente chegar na nossa conclusão, meu Deus, eu ficaria aqui loucamente com o Fabi. Meu Deus. Fabi, no LinkedIn, por exemplo, a gente vê lá, vagas para PCDs. Sim. Então aí a pessoa fala, vagas para PCDs. Thaís, a gente tá tentando atrair vagas para PCDs. E um textão. E aí, as indústrias que a gente atende, muitas multinacionais, querem o público PCD surdo, né? Por conta da adaptação comunicacional. Sim. Apenas, né? Mas aí já começa, no primeiro contato, sem acessibilidade. Sem dar o acesso devido.
Por exemplo, a gente está falando de aproximadamente 3 milhões de surdos que dependem única e exclusivamente da língua brasileira de sinais para se comunicar. E aí, para entrar ali dentro, então, ou seja, para ele entender já o que é a vaga já é difícil. Para ele assinar um contrato e poder entender isso já é difícil. Então, o RH, ele é a porta de entrada desta minoria que a gente traz aqui. E eu queria que você deixasse um recado, olhasse pra câmera, deixasse um recado. Meu Deus, eu queria continuar falando com ela o dia todo, a gente falava aqui, tranquilo. Eu quero que você deixe um recado para esses profissionais de RH, na sua visão. O que ainda falta pro RH, de fato, ser completamente inclusivo? E o que você diria para esses profissionais? Eu quero trazer a pauta da inclusão, eu quero tangibilizar isso, eu quero incluir todo mundo, sem vieses. Sim. Qual é o recado para essas pessoas? Para os oxenteiros e para a galera que ainda vai ser oxenteira, porque tem muita gente aí para chegar. Eu sou daquelas que a gente precisa se preparar, se planejar para que a gente possa realizar. Perfeito. Se preparar, se planejar para que a gente possa realizar. Grava aí esse insight poderosíssimo. E aí tem uma palavra-chave no meio de tudo isso que é constância, né? Porque não vai adiantar eu só pensar em não tirar isso, né? Eu quero. Não me preparei para isso, né? Qual o planejamento que eu fiz? Não estruturei. Ou tá hipotético, né, o processo. Eu digo, antes de você pensar quais são os planos do seu ano, pensa dos seus planos dos seus próximos 15 dias. Perfeito! O que eu vou fazer amanhã à tarde dessa semana? Claro. Né? Então, assim, muitas vezes eu falo, você já planejou o seu ano? Já, certo. Mas quais são os teus planos para os próximos 30 dias? Cri. Né? Perfeito. Não, em outubro eu falo com os clientes normalmente sobre planejamento anual de treinamento do ano seguinte. Mas aí entendi. Outubro, novembro, Thaís, não conseguimos ainda. Calma, meu Deus. Primeiro quadrimestre passou. Agora vamos falar de planejamento e treinamento. Exato. É loucura. E aí, não consegue implementação. Porque aí o budget já não estava previsto no budget. Porque você não coloca isso como prioridade, né? Então, coloque as suas prioridades. Olha, Fabiana, eu sei que eu preciso contratar. Eu sei que eu preciso atingir aí uma lei, enfim. Sim. Porém, qual é a tua prioridade nesse momento? Né? Um prato vai cair em 1 hora. Mas qual é a prioridade? Então, colocar um PCD, como você mesmo falou, para cumprir a meta e não dar essa assistência nesse processo, não dá oportunidade. Não adianta, ele não vai ficar. Aí você vai culpar porque nenhum PCD fica. E é isso que a gente ouve, tá, Fabi? Eu sei. Mas é culpa do Sul. Thaís, os SAIs são muito difíceis. E até mesmo, Thaís, eu acho que... Eu acredito... Acho não que eu não gosto, mas assim, eu acredito muito nesse processo de tipo assim... Qual o tipo de deficiência nesse momento vai ser mais inclusiva também para o meu meio? Assertivo. Com certeza. Né? Porque, beleza, quando você escolhe a deficiente, você já não está fazendo um processo diverso. Mas, aos poucos, você vai ganhando corpo e escopo para isso, para dizer, agora vamos dar um próximo passo. Eu dou o exemplo da comunidade. A gente começou basicamente 1 ano e meio, focado em Pernambuco. E quando a gente disse, olha, acho que agora podemos chegou incluir. A hora, podemos ir para outros espaços. Porque um ponto muito importante, a gente fala do Nordeste, nordestino, enfim. A gente acredita que todo mundo é igual, não é. Imagina. E aí eu vou para uma RH, para análise de RH em outros estados. Recife tem um perfil... Pernambuco tem um perfil. É um estado muito bairrista, é um estado que valoriza a sua bandeira. Eita, olha a polêmica, atenção, nação pernambucana, bota aí nos comentários. Que faz esse senso de pertencimento. Sim, você tá no Japão, tem uma bandeira de Pernambuco. Fortíssimo. Você vai para um lugar aqui, ó, tem uma bandeira aqui de Pernambuco, né? Eu falo sobre isso mesmo. Sou pernambucana e falo sobre isso. Dos estados do Brasil, eu digo, não é porque eu sou pernambucana, eu digo que historicamente você consegue ver isso. Você não vai falar de uma Conda Boa Vista sem falar da história da maior, né, avenida em linha reta, né? Então, assim, você tem... O pernambucano, ele tem uma apropriação do processo histórico. Sim. Quando a gente vai para o Rio Grande do Norte, o perfil do RH é diferente. Olha que Porém, coisa. aqui, você vê muito profissional. Ou é CLT ou você é PJ. No RH, você não pode trabalhar nas duas frentes, na mesma empresa, trabalhando, prestando serviço para outro. Ainda tem
culturalmente um tabus, preconceito, paradigmas um tabu, um paradigma. a serem desconstruídos. Por isso que eu digo, é umas paredes invisíveis, assim, que limita esse profissional. Quando vai para o Rio Grande do Norte, tem muita empresa familiar. E aí, eles têm eles são mais desapegados a isso. Não, Fabi, é engraçado você dizer isso porque, assim, a gente atende Brasil todo e alguns países da América Latina. E eu noto isso, assim, perfis completamente diferentes. Existem clientes RHs que eu consigo, assim, um cafezinho aqui, a gente já fechou um negócio, já resolveu. Exato. E existe outros que, meu Deus, marcam a reunião, um negócio gigante, peraí, uma solenidade. Existe uma burocracia, existe um ritual. Você não pode sentar nessa cadeira. Né? Então tem tudo isso. A gente vai para um Salvador, eu não posso descaracterizar a espiritualidade do Salvador. Total, meu Deus do então céu. Eu vou ter um profissional de RH que ele precisa ter esse olhar. Se ele não tiver, inclusive se ele tiver uma operação nacional, né? A nível nacional. Ele não precisa ser determinado a uma ou outra religião, mas ele precisa entender que uma pessoa da Ubanda, ele vai querer vir com isso. E ter essa capacidade de poder compreender o outro, né? Meu Deus, gente, que coisa maravilhosa. Eu iria a tarde inteira aqui com o Fabi. Vamos fazer parte 2. Se você quer parte 2, comunidade oxenteira, bota aí que a gente vai providenciar a parte 2. Mas eu quero te entregar agora o nosso presente gente, a convidada linda. veio, a gente preparou um presente pra ela lindo. Olha, tá aqui. Obrigada. Esse aqui é o seu presente. Obrigada, tá? Que é uma simbologia de que você realmente inclui, que você realmente é uma pessoa que traz a inclusão. Tá aí, ó, sinais de resultado, videocast de inclusão da Roy. E eu também ganhei presente, gente. Quero mostrar, olha que lindo, ó. E mostra que você já tá usando o seu presente. RH, inspiração, conexão, transformação. Olha que coisa linda. Conexões que importam. Ganhei caneca também. Ela trouxe 1000 presentes, tá? Ela trouxe vários. Inclusive, tô usando aqui já de anotações. Olha que coisa mais linda. Olha, gente. Ó, Oxente RH. Se você quer saber muito mais, quer fazer parte de uma comunidade fantástica, incrível, vai lá no Oxente RH, segue o Oxente RH, entre na comunidade, participe dos eventos. Elas são fantásticas. A partir daqui, temos uma parceria firmada, hein, Fabi? Vamos levar acessibilidade para todos os eventos do Oxente RH, né? Entre em contato com a Fabi, você encontra ela no LinkedIn. Ela é maravilhosa, tá? Ela e Thaís, fantásticas. E você já sabe, se você quer um parceiro para te ajudar a tangibilizar os resultados que você pode trazer por ser um RH mais inclusivo, para colocar esses projetos para andar por aí, a ILS Comunicação há 14 anos faz isso. A gente é parceiro de vários RHs nacionalmente e também em países aqui da América Latina. E você já sabe que pode contar com o nosso time de especialistas. Fala aqui com a gente nos comentários aqui embaixo, acessa o link, entre em contato com a gente, vai ser um prazer te receber, porque a gente ama de coração, assim, a gente é RH lover, apaixonado pelos RHs, tá? Esse é o Sinais de Resultado, o videocast de inclusão que dá ROI. Até o próximo episódio.